Olá pessoal, meu nome é Gabriel Redivo, eu vou ser o responsável por ministrar esse curso Conhecendo o HP12C na Prática, a calculadora financeira que tem mais de 50 anos e todo mundo tem medo dela. Mas nesse curso, que vai ser 100% prático, a gente vai levar desde o ligar HP até fazer cálculos de análise de investimentos, como VPL, TIR, juros compostos, taxa equivalente, juros simples. Você vai aprender tudo o que for possível para utilizar essa grande ferramenta no mercado financeiro. Você pode ter certeza que minha missão é tirar o teu medo na HP12C. Isso mesmo, você vai sair desse curso preparado para entender os cálculos mais simples e até os cálculos mais profundos dentro da matemática financeira com o uso da HP12C. Bom, gente, vamos começar a aula de hoje falando sobre HP12C. Essa aula vai falar um pouquinho sobre conhecendo o HP12C. A gente vai falar sobre todas as teclas. É nesse momento que você vai aprender a ligar HP. E você vai ver que até no ligar HP tem mistério. Não é igual aquelas calculadoras normais que a gente vê às vezes vendendo no camelô. Se você apertar o desligar e depois ligar novamente, teu cálculo some, por exemplo. Se a gente ligar e desligar HP12C, você vai ver que o teu cálculo vai continuar lá. Não adianta, não apaga com ligar ou desligar, tá? Então, já a primeira dica que eu dou já no início de conhecendo o HP12C, até no botão ON, você vai ter mistério nele, tá? Bom, então, na tela está aparecendo para vocês esse slide. A gente tem aqui um desenho do HP12C. Essa é a calculadora, que a partir desse momento, vocês assinam um contrato de casamento nesse curso com a HP12C. Isso mesmo, ela vai auxiliar vocês nos mais diversos cálculos dentro do mundo financeiro, do mundo de investimentos. Para quem está prestando e quer prestar cursos, por exemplo, de certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, é uma ferramenta que no CEA, no CFP, no Ancor, do Agente Autônomo de Investimento, vai ser imprescindível você conhecer sobre HP12C. E também, no dia a dia, calculando tá sentado com um investidor, querendo conhecer um pouquinho mais, ter HP12C na mão, ele perguntar, mas quanto é que sairia isso? E você saber fazer lá na hora com a HP12C, pode ter certeza que isso gera autoridade. Então, não só para quem presta curso de certificação, mas quando você vai fazer um empréstimo, ficou apertado e precisou ir no banco fazer um empréstimo, você sentar com o gerente e saber usar a HP12C gera autoridade dentro do mercado financeiro. Então, esse curso para vocês vai auxiliar para quem quer tirar certificações, como também vai gerar autoridade dentro do mercado financeiro, saber usar a HP12C. Bom, olhando aí para a tela, vocês estão vendo aqui, ó, como eu falei, o botão ON ele tem o mistério de que se você apertar o desligar, né, o ONzinho que está aparecendo ali no canto à esquerda, se você apertar o botão, por exemplo, ON, a HP vai silenciar, né, a tela, vai apagar, mas a memória dela vai continuar salva. Então pode passar um mês, pode passar um ano, se a bateria, e aí quando eu digo a bateria de energia da tua HP, ela não der ruim, pifar e você tiver que trocar, pode ter certeza que vai passar um ano, quando você apertar o ON, aquele antigo cálculo ainda vai estar lá. Esse é o mistério do uso da HP12C. Para limpar a HP12C, para deletar os cálculos, você vai ter que apertar o botão F e o CLX, o laranja. O laranja, que é o F, e o CLX, que está do lado do Enter, tá? Então, se você quiser realmente limpar a HP, você tem duas formas de limpar. Está aparecendo aqui no slide, por exemplo, a primeira caixa em preto no canto esquerdo. Você tem o CLX, que é limpar visor. Então, você vai limpar o cálculo que está no visor, mas você não limpa os registros da HP12C. Ou se você quiser limpar tudo, você vai apertar o F-CLX. Aí você limpa todos os registros, inclusive o visor. Então o ON não limpa HP. Gabriel, só isso que tem de mistério no ON? Não. O ON também serve muito para identificar se a sua HP é falsa ou não. É isso mesmo. Eu já tive alunos que compraram, não posso falar, mas em grandes e-commerces no país, que compraram a HP, pagaram um valor alto, quando ela chegou, a HP estava com um defeito, e até mesmo no site da HP12C vocês podem acompanhar que essa é uma das formas de identificação. Como é que é? Você vai desligar a sua HP,
E na hora de você ligar ela, você vai ligar pressionando o ponto. O ponto está do lado do zero. Então você vai desliga no on. Quando você for ligar, você vai ligar pressionando o ponto. Você vai ver que a sua HP ela vai mudar. Ela está aparecendo na tela para vocês com 0.00. Quando você fizer isso, a HP vai fazer 0,00. Então, essa técnica que a gente usa para identificar se a HP é falsa ou não, é porque as HPs que são falsificadas, que não têm a origem vinda da fábrica mesmo da HP12C, elas têm essa deficiência. Elas não funcionam e não ativam a vírgula. Então, você tem um modelo americano, norte-americano, que é com .00, e você tem um modelo brasileiro, que é 0,00. Então, a vírgula, a divisão das casas decimais para os números inteiros, ela acontece nos Estados Unidos pelo ponto, que é a origem da HP12C, e aqui no Brasil a gente usa a vírgula. Então, para acionar a vírgula, você vai apertar o botão ON, desligou o HP, depois você vai apertar o ON e apertar o ponto. E aí, quando você apertar o ponto, pressionando o ponto e ligar o HP, você vai ver que ela vai trocar. Então, ela vai ativar o 0,00. Essa é uma grande técnica para identificar se a sua HP é falsa ou não. Bom, aí seguindo, né? A gente vê diversos números e o próximo ponto que vocês precisam entender é que existe o botão laranja e o botão azul. Essa máquina já é uma máquina, né? Daqui a pouco está fazendo 100 anos de idade. E ela é uma excelente ferramenta. Ela calcula a diferença entre datas, ela calcula juros simples, juros compostos, ela calcula porcentagem, ela faz todos os cálculos algébricos de multiplicação, divisão, potenciação, raiz quadrada, ela faz fator, né? Então você consegue fazer cálculos estatísticos de média, desvio padrão, média ponderada. Ela é uma baita ferramenta. Se você quiser falar assim, ó, do ano que eu nasci e jogar 1.250 anos para frente, ela vai te falar a data que isso vai acontecer e ainda te diz o dia da semana. Então imagina, uma ferramenta que foi criada muito antes dos computadores desktop chegarem à população no geral, ela já fazia esse tipo de cálculo. Então, é uma ferramenta muito, mas muito vasta. Para ela não ficar quase que um tablet na época, ficar como se fosse uma calculadora, eles utilizaram esses botões auxiliadores. O que são botões auxiliadores? É o laranja, algumas, às vezes, né? Alguém pode ter alguma deficiência até visual, ou até mesmo na impressão saiu um pouco a tinta errada. Às vezes ela pode estar mais amarelada, às vezes eu já vi HP num tom mais avermelhado, mas é onde está o F, tá? E o azul vai ter variação de azul, mas você não sente muito essa variação, é o botão G. Essas teclas, elas acionam, o F aciona todos os nomes laranjas que estão aparecendo na tecla para vocês. Repara, por exemplo, lá no N, o N está aqui no canto esquerdo superior da HP. Lá no N, você tem o N em branco, então se você apertar somente o N, ele vai acionar a tecla N, que a gente vai aprender daqui a pouco o que ela é, tá? E você tem a tecla laranja em cima, a morte, que ela faz cálculos de amortização, por exemplo. Para acionar o laranja, eu tenho que apertar o F e depois a tecla que eu quero acionar, onde está o texto em laranja. Se eu quiser acionar o texto azul, eu vou apertar o G e depois a tecla correspondente ao que está escrito em azul. Por exemplo, no N, como eu dei, se você apertar o GN, ele vai multiplicar por 12. Tá vendo? Ó, 12 vezes, ele vai multiplicar isso por 12, tá bom? Então, basicamente, utilizar os botões auxiliadores, que é o F e o G, eles têm essa essência e esse diferencial. Outro ponto importante, gente, é que existe as teclas SO, STO e EX, tá? O STO e o EX, eles funcionam como uma tecla para acionar HP em juros compostos. Então, se você apertar agora na sua HP STO e o EX, você vai ver que vai acionar bem acima do F no visor um Czinho. Esse C, ele está demonstrando que a sua HP12C está na modalidade de juros compostos. Poxa, Gabriel, que legal, mas ela não é uma calculadora de juros compostos? Não. Nos Estados Unidos,
A base para o cálculo é por juros simples. Então, a maioria dos cálculos nos Estados Unidos utiliza juros simples. Então, como é uma HP, a HP12C é uma calculadora que foi feita na época para aquela população, então ela calcula e está acostumada, programada a calcular em juros simples. Mas na matemática existe os juros compostos em qualquer lugar do mundo. E aí, para ativar os juros compostos, você vai ativar com STO e EX. Tá? Bom, falando também ainda desses botões iniciais, a gente tem o Enter. O botão Enter é a entrada de valor. Toda vez que você for dar entrada de valor, você vai utilizar o Enter. Mais para frente, a gente vai aprender a fazer primeiros cálculos algébricos. Mais, menos, vezes, divisão, potenciação, e a gente vai usar na prática o Enter e vocês vão ver. Eu gosto de dizer assim, toda vez que você utilizar a matemática raiz, tem a matemática Nutella, que é usar as teclas da HP, se você for fazer a matemática raiz, pegar a fórmula algébrica e colocar na HP12C, você vai ter que usar o Enter. O Enter, ele vai ser uma das ferramentas para você fazer aquela matemática raiz, que a gente chama de álgebra, que é realmente mais, menos, multiplicação, pegar uma fórmula de Bhaskara. Dá para calcular Bhaskara aqui? Dá. Você vai ter que conhecer a fórmula e teclar tecla a tecla, e você vai usar muito o Enter, por exemplo. Bom, falamos sobre limpar o visor, que é o CLX, sobre limpar todos os registros, que é o FCLX. Aí vocês podem ver que eu tenho, na tela está aparecendo para vocês, dentro da HP, um quadrado em branco. Tá? Esse quadrado em branco, gente, ele tem os números, né? Todos os valores alfanuméricos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem o ponto e tem uma tecla de somatório. Tá, na HP está alaranjado, vocês vão ver e reparar que no alaranjado eu tenho a divisão, a multiplicação, a subtração e a soma também, né? Bom, reparem que eu coloquei um retângulo azul bem acima, lá onde existem as primeiras teclas da HP, o menos, o I, o PV, o PMT e o FV. Essas teclas vocês vão usar muito quando a gente fala de juros compostos, tá? Tanto que está aparecendo num quadro preto, logo do lado da HP12C, o N como período, o I como taxa, o PV como valor presente e o FV como valor futuro. E o PMT como prestação. A gente vai fazer muito cálculo, como eu falei, esse curso é na prática, então você vai aprender a usar a HP12C na prática. A gente vai fazer muito exercício para mostrar como utilizar esses numerais dentro do seu dia a dia, usando HP12C. E abaixo eu tenho as funções de porcentagem, que é o percentual T, delta percentual e o porcentagem. Tá? E eu estou falando das teclas em branco. Tem as teclas laranjas acima e as teclas azul embaixo, que seriam auxiliadores. São coisas totalmente diferentes. Alguns deles a gente nem vai aprofundar, porque já entra em estatística mais avançada e não é o foco desse curso. Bom, e aí falando sobre essas teclas, o percentual total, ele faz um cálculo de percentual. Ele vai te dizer assim, ó, eu tenho 20 mil reais dentro de 100 mil reais. Então, 20 mil reais dentro de 100 mil reais, quantos por cento é isso? Eu vou falar da minha prática, mais de 10 anos de mercado, trabalhando com o uso da HP12C, mais de 10 anos já certificado em diversas certificações do mercado financeiro, eu quase nunca usei essa tecla. Então é uma tecla que a gente não vai detalhar aqui dentro do curso, porque ela é muito bem suprida pela tecla delta percentual e pela tecla porcentagem também. Tá? Então as outras duas teclas, a do meio e a de porcentagem, que vocês estão vendo do lado, essas a gente vai ver com mais frequência. Outro ponto importante é que eu tenho o STO e RCL. Tá? O que é o STO e o RCL? O STO é o estoque. Então, quando eu coloco a tecla STO, eu tenho a função de guardar. Com a tecla STO, eu guardo um registro na HP12C. Então, você vai lá, STO e 1, digamos que eu tinha 10 mil reais aparecendo na HP12C ali no visor. Quando você bota STO 1, você vai guardar esses 10 mil reais no 1. Lá na frente você pode utilizar. Né? E se lá na frente você for utilizar, você pode trazer de volta esse número apertando o RCL, que é revelar.
o 1. A gente vai dar um exemplo aí, agora vai aparecer na tela para vocês o HP12C. Bom, gente, então vamos lá. Vamos agora demonstrar um pouquinho o uso do HP12C. Como eu falei, né, se eu for fazer assim, 2 mais 2, ó, 2, Enter, 2, e aí eu vou colocar o mais. Então, eu preciso sempre usar o Enter quando eu lançar o primeiro numeral, o primeiro cálculo algébrico, ele começa com o Enter. O Enter ele é a entrada de valor. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês conhecerem a tecla STO? Vocês viram que eu apertei FCLX e aí o FCLX limpou todos os registros. Se eu digitei errado, ó, 25 e eu ia fazer vezes 100, mas eu digitei 120. Poxa, errei. Então eu queria digitar 100. Eu vou lá, limpo o visor, boto 100. Você vê que os 25 anteriores eles não foram atrapalhados, não atrapalhou o uso dos 25 anteriores. Então, de novo, para limpar a HP toda, FCLX. Agora eu queria trabalhar com vocês a tecla STO, tá? E aí agora eu estou tirando da cabeça isso. Isso não está aparecendo no slide. Digamos que eu tenho um feirante que ele tem lá e vende o abacaxi a R$5. Então eu boto R$5 é o valor do abacaxi e ele num dia vendeu 25 abacaxis. Multiplico pelos 5, deu R$125. Digamos que eu quero calcular todos os lucros desse feirante com HP. Então eu vou lá, STO1. Eu guardei o cálculo do abacaxi. A maçã, ele cobrou 2,50 unidade, ele vendeu 40 maçãs. Agora eu vou guardar a maçã no STO2. E ele vendeu o cacho da banana a R$8. Ele vendeu a dúzia, né? 25 dúzias. R$200, STO3. Separa que toda vez que eu terminava um cálculo, eu salvei no estoque 1, no estoque 2 e no estoque 3. Agora, como é que eu faço para somar tudo isso? Eu vou usar a tecla revelar, RCL1. Aqui é o abacaxi, aperto Enter, porque eu estou começando a fazer um segundo cálculo, RCL2, somei as maçãs e agora vou somar as bananas, RCL3, e eu consegui fazer o cálculo, tirando do estoque, da reserva que eu tinha feito, todos os cálculos. Isso dá para fazer com um lojista, por exemplo. Digamos que você vende 5 produtos, vende 5 cursos, por exemplo. Você vai lá, salvou o curso 1 no 1, salvou o curso 2 no 2, salvou o curso 3 no 3, o curso 4 no 4 e o curso 5 no 5. Quando você depois soma tudo isso, você consegue achar o teu faturamento. Então, o STO ele serve para isso e para muitas mais outras coisas, né? A gente vai aprender o uso dele do dia a dia. O RCL ele revela o que foi estocado ali dentro. Tá vendo? Ele revela. O legal é que o RCL, eu digo que dessa aula todo mundo aprende alguma coisa, gente. Eu li um manual inteiro da HP12C, foram mais de 100 páginas para entender assim, num ponto assim, minucioso o que eu precisava entender dessa HP12C. E o RCL, por exemplo, ele pode revelar também as teclas que estão salvas no I, no PV, no PMT. Então, quando você for fazer um cálculo, poxa, errei o cálculo. A gente vai começar a fazer alguns cálculos de juros compostos, e aí se vocês verem, errei o cálculo. Não zera, não limpa HP todo e começa do início não. O RCL revela isso para você. Tá? Bom, outro ponto importante é que se eu quero botar um número negativo, eu posso usar o CHS, que é troca de sinal no inglês. Tá bom? Troca de sinal. Limpar FCLX. O STO e o EX, como eu expliquei para vocês aqui, ó, apareceu o Czinho na HP12C. Se eu quiser tirar de juros compostos, STO, EX. Se eu quiser colocar de novo juros compostos, STO, EX. Bom, gente, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre praticar, né, alguns cálculos aritméticos simples. Mais, menos, multiplicação, divisão, potenciação, por exemplo. Então, está aparecendo na tela o slide para vocês. Para realizar os cálculos, os números devem ser informados na ordem. Após a introdução do primeiro número, pressione a tecla Enter
Em seguida, o segundo número você vai pressionar e depois a operação irá ser realizada. Ou a resposta aparecerá no visor, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí HP, a gente tem lá 15 mais 27. Como é que você vai fazer isso? Ó, limpei meu HP, porque tinha algum registro anterior aqui. 15, eu tenho que pressionar a tecla Enter depois do primeiro número, depois o 27 e a operação matemática que eu quero fazer. 42. Bom, limpei HP, 15, primeiro número, apertei o Enter, 5, e agora eu venho na operação. 15 vezes 5 é 75, tá certinho. Vou lá e limpo minha HP12C novamente. Aí o próximo número é 15, a próxima operação é 15 menos 7. Então 15, eu digito o primeiro número, aperto o Enter, o segundo número e a operação. 8, tá, a resposta está correta. Por último, eu tenho a potenciação de 5 ao quadrado, 5, Enter, 2 e a tecla eleva. XY é a potenciação. Deu 25, 5 ao quadrado realmente é 25. Poxa, Gabriel, mas eu só consigo fazer uma linha de cálculo? Não. Por exemplo, se eu quisesse fazer 15 vezes 5 mais 15 menos 7. Então eu ia fazer isso aqui, ó. 15, Enter. 5 vezes. Aí eu vou botar o 15 mais 7 menos. Você vê que eu não apertei o Enter. O Enter ele só entra no primeiro número a ser inserido. Eu não aperto a tecla Enter depois. Eu só aperto a tecla Enter na primeira vez. Depois, eu vou sempre colocar o fator de operação. Se for divisão, o que eu vou fazer? Eu tenho que apertar a tecla de divisão. Se for multiplicação, eu tenho que apertar a tecla de multiplicação e assim por diante. Tá bom? Bom, aí eu quero limpar F, CLX. A gente vai agora para o próximo slide.